Oi, eu me chamo Gabriela Carlomagno. Eu vim falar um pouco sobre minha pesquisa, que é sobre desenvolvimento experimental de aparato para determinação de índice de depósito de água de abastecimento público. Antes de falar sobre isso, eu queria fazer uma introdução sobre os processos de separação por membrana. Eles são aplicados em várias indústrias e têm algumas diferenças, principalmente nas membranas. Elas podem ser diferenciadas pela geometria, que algumas podem ser planas, que é tipo essa folha de papel assim enrolada, ou cilíndrica, e cada uma vai ter um módulo específico que ela é colocada, ou pela morfologia, que podem ser densas ou porosas, e dentro da densa e da porosa, elas podem ser simétricas ou assimétricas. A diferença que existe nesses processos é na diferença de tamanho da partícula que é retida. Então, a microfiltração vai reter uma partícula um pouco maior do que a ultrafiltração, do que a nano e do que a osmose inversa. Então, justamente por causa disso, as que retêm as menores partículas vão precisar de uma energia e de uma pressão maior daquela água passando por ali. Então, consequentemente, é mais caro você fazer um processo de osmose inversa do que você fazer um processo de microfiltração. Esses processos vão ter algumas vantagens e algumas desvantagens. A facilidade operacional é uma operação contínua, e das desvantagens vai ter o fouling, que é o que a gente vai aprofundar um pouco mais aqui. Esse fouling vai ser a formação de depósito na estrutura da membrana. Isso diminui a produtividade, torna o processo mais caro, cria uma necessidade maior de manutenção. Então, com isso surge a necessidade de se prever e você conseguir medir o quanto de fouling que vai acontecer. Você consegue fazer isso calculando dois índices, que é o que a gente está aprofundando um pouco mais aqui, que é o STI e o MFI. Os dois são realizados de uma forma super simples e nesse equipamento mesmo que está aí na foto. Podem ser em alguns equipamentos, mas o que a gente está usando é esse. Ele tem um manômetro, uma válvula que vai regular a pressão, um suporte para filtro e a água de abastecimento que você vai usar. Para calcular o SDI, você vai começar medindo o tempo necessário para coletar os primeiros 500 ml daquela água passando ali. Depois que você mediu esse tempo, você vai deixar 15 minutos de fluxo contínuo. Depois desses 15 minutos, você vai calcular o tempo necessário para coletar mais 500 ml. E aí você só aplica nessa fórmula de uma forma bem simples e você vai ter um resultado. Esse resultado vai determinar se há ou não a necessidade de um pré-tratamento nessa água antes de você realizar uma osmose inversa ou uma nanofiltração. Então, para a osmose inversa, se o SDI for maior do que 2, provavelmente vai ser melhor você realizar um pré-tratamento. E para a nanofiltração, se o SDI for maior do que 3, o ideal seria realizar um pré-tratamento nessa água também. O MFI, você vai usar o mesmo equipamento, só que durante 15 minutos você vai medir a cada 30 segundos o volume coletado. E a partir disso você vai plotar um gráfico do inverso da vazão de permeado e do volume de permeado coletado. E você vai pegar o coeficiente angular da porção linear desse gráfico, ou seja, da linha reta. Você vai ver qual é a tangente desse gráfico e esse é o valor do MFI. Para a osmose inversa, se esse valor for maior do que 2, significa que o ideal seria fazer um pré-tratamento nessa água. E para nanofiltração, o MFI não pode ser maior do que 10, senão o ideal será também fazer um pré-tratamento. Nesse trabalho, tirando, apesar da gente estar apenas 5 meses fazendo, a gente fez uma boa base teórica e a primeira aplicação que a gente fez foi na água de abastecimento do Laboratório de Engenharia Sanitária da UERJ. A gente realizou esse experimento e obteve o valor do SDI de 6,05. Isso significa que há uma necessidade de pré-tratamento nessa água. E, além disso, é um valor bem alto. Então, o ideal seria realizar esse teste não em 15 minutos, mas sim em 5 ou em 10, porque aí torna a vazão um pouco melhor. Com isso, eu finalizo minha apresentação e eu queria agradecer a atenção de todos.